temos palavras para agradecer ao Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor, prostrados, dizendo ao Senhor que queremos receber mais, Senhor, mais. Esvazia-nos de nós mesmos e nos enche do Senhor. Toma a vida do teu filho em tuas mãos. O Senhor tem agido na vida dele, através dele, Senhor. O Senhor tem ministrado ao coração dele e alimentado. Eu sei que o Senhor deu uma porção dobrada desse alimento. E Ele hoje, Senhor Deus, está trazendo para nós aquilo que o Senhor ordenou a Ele. Então, prepara o nosso coração. Unge, Senhor Deus, todo o corpo, lábios, mente, coração do Teu Filho. Porção dobrada do Teu Espírito sobre Ele nessa hora. Para que, ouvindo a Tua voz, através da vida dele, Senhor Deus, essa seja como a água que flui do Teu trono de graça, água cristalina. Usa a vida do Teu Filho, Senhor. Ele conhece a sua imperfeição e nós sabemos que nós somos imperfeitos, por isso nessa hora, só importa que o Senhor preencha, que tome todo o espaço, Senhor, toma todo o ser, Deus, e faz aquilo que é a Tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Já avisa essa pessoa que está do teu lado aí e fala assim para ela: é hoje. Só fala isso, deixa ela pensar o que é hoje. Deixa ela pensar que o Espírito Santo vai já falar com ela. Já estou até rouco, irmão. Meu Deus, o que foi isso? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem nos dado momentos preciosos de adoração na presença dEle. A gente não pode desprezar isso. E a gente não pode ser egoísta, irmão. A gente precisa compartilhar isso. Não dá para a gente viver isso só para a gente. Não dá para a gente guardar isso como um segredo. Não dá para a gente fechar as portas e ignorar que lá fora tem pessoas sofrendo, irmão. Elas precisam viver isso. Se você experimentou o que eu experimentei, você sabe o que eu estou falando. E se tem pelo menos um ouvido me ouvindo nessa noite, me ajuda. A gente precisa, em nome de Jesus, avisar o maior número de pessoas que Jesus está voltando, que a graça dele está disponível, está acessível. Basta cada um estender a mão e tomar posse dessa graça. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas deixa eu dar, antes de eu começar a mensagem, deixa eu dar 2 avisos. O primeiro deles, irmãos, é que ali fora a gente vai estar vendendo aqueles copo da felicidade de brownie, de ninho com Nutella. Alguns irmãos que já compraram, gostaram. Isso vai estar ajudando no nosso acampamento. Eu já avisei aqui para todo mundo, já falei para a igreja os nossos planos. Nós temos aí o objetivo de levar alguns jovens e adolescentes para o nosso acampamento que ainda não são convertidos. A gente quer convidar amigos e pessoas desconhecidas também. Levá-los ao acampamento junto com a gente para viver esse momento, para compartilhar esse momento e para que eles possam também se encontrar com Jesus. E ali vai ser um tempo não só de salvação dessas vidas, eu creio, mas também do fortalecimento de todos os nossos que estarão lá, daqueles que já conhecem a Jesus, mas que também terão experiências com Cristo. Então, a gente tem pedido a ajuda da igreja, aí, o auxílio nesse quesito, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Não é fácil, a gente sabe que dinheiro é uma coisa complicada, organizar eventos cada vez é mais difícil, porque as coisas vão ficando cada vez mais caras e mais caras. Mas esse ano, se Deus nos abençoar, para a galera que vai, o acampamento vai ser mais barato do que foi ano passado e vai ter um dia a mais. Então, eu creio que Deus já está demonstrando aí que vai ser algo tremendo. Então, não perca esse momento e ajude a gente comprando. Tá? Esse foi o primeiro aviso que eu falei, né? O segundo aviso, lembrei. Eu ia falar o segundo aviso, eu esqueci. Lembrei. Os passaportes para pizza, para o festival de pizza, para o rodízio de pizza de sábado que vem, já estão esgotados, como foi avisado pela manhã. Cadê o pastor Robson? Está esgotado, né, pastor? Acabou. Quem não comprou,
Dançou. Tem que rimar, pastor. Quem não comprou, dançou, só no próximo, para a gente poder atender todo mundo com excelência. E aí, facilitou até um pouco para eu poder falar isso aqui. Galera da juventude, a gente tinha um compromisso já marcado, antes até mesmo da marcação do Festival da Pizza. No sábado que vem, eu vou estar pregando em outra igreja e o louvor vai estar tocando lá. E eles convidaram a nossa juventude inteira para estar lá, né, fazer aquela festa e inspirar o coração daquela galera lá. Aí eu faço esse pedido a todo mundo, que você possa estar indo junto com a gente. Lá no grupo da juventude, eu já dei algumas orientações, dá uma conferida lá, não vou ficar refalando tudo que eu já escrevi lá. E se você não está no grupo da juventude, e é um jovem da igreja, você procura a gente, pede perdão pelo teu pecado, a gente vai te incluir no grupo, e aí você vai ter acesso. Não se preocupe, o grupo da juventude não é um grupo apenas de avisos, então você não vai sobrecarregar teu celular, como foi em outros tempos aí, com memes e nada disso. Vai ser só avisos das programações, ok? Então, sábado que vem, a gente vai estar lá. Mas vamos para a mensagem, porque Deus tem algo tremendo a falar ao nosso coração hoje. Eu fui muito desafiado com essa palavra. Eu peço a Deus que Ele me ajude para que eu consiga transmitir a vocês tudo aquilo que Ele me passou, porque de verdade, irmãos, essa mensagem me confrontou muito, porque é algo muito forte, e aquilo que vem de Deus é forte, né? Mas existem algumas situações que a gente precisa manter a atenção ainda mais redobrada. Então, está ali o título para vocês, portanto, sejam perfeitos. Eu ia colocar o tema dessa mensagem de Em Busca da Perfeição, mas eu resolvi deixar exatamente a frase que o nosso Jesus usou. Eu não quis ter a pretensão de inventar algo mais criativo do que Jesus já tinha dito. Então, está ali o tema, portanto, sejam perfeitos. Eu queria só pedir uma ajuda do pessoal do som, eu não sei se é o retorno, está dando um eco aqui em mim, acho que os irmãos estão pensando até que eu estou meio grogue aí falando, mas é porque minha voz sai e volta de novo, eu ouço outra vez, aí eu estou meio tonto, me ajuda aí. Qualquer coisa, eu não ligo para o retorno, qualquer coisa desliga o retorno e deixa que eu não tenho problema com isso não, vai na caixa ali, está tudo certo. Vamos que vamos. A pergunta que eu quero começar a mensagem é o seguinte: você é perfeito? É ou não é, irmão? Você é perfeito ou não é? Os irmãos estão tristes assim, não. Se a gente for honesto e racional na nossa resposta, se a gente parar, pensar, analisar, não tem jeito da gente falar que é. A gente sabe que a gente não é perfeito. A gente conhece, melhor do que ninguém, nós conhecemos as nossas falhas. A Alexia agora é uma advogada formada, advogada, passou na prova da OAB, irmão, glória a Deus pela vida dessa jovem, abençoada aqui da nossa igreja, mais uma advogada agora, né, para poder aí abençoar o reino de Deus, com tudo aquilo que Deus deu a ela, e para ser feliz também, né, desse ministério lindo que vai ser você pregando o evangelho por dentro desse meio aí da advocacia. Se formou, né, fez a prova da OAB, passou. Uma menina brilhante, exemplar e tal, uma jovem, já casada, está tudo certinho, mas ela é perfeita? Ela é perfeita, Machado? Pode falar, não tem medo dela não, você está seguro. Se você estiver em perigo, como é que é o negócio do sinal lá que faz? Você faz um sinal aí para a gente, se você está em perigo, a gente te salva, tá? Ela não é perfeita, irmão, ninguém aqui é perfeito. Agora, eu quero ler um texto hoje para vocês, e a gente vai precisar pensar sobre isso. Mateus 5, 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Essas palavras são de um tal de Jesus Cristo, que é também conhecido como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai, o nosso amor, o nosso cheiroso, aquele que está junto com a gente em todos os momentos, o nosso protetor, aquele que me guia, me guarda, me orienta, aquele que me inspira, aquele que cuida de mim, aquele que acredita em mim, meu Deus. Mateus 5, 48 diz assim, irmãos, palavras de Jesus: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meu Deus, e agora? Acabamos de responder todos nós não somos perfeitos. E agora a gente está vendo Jesus, pelo menos eu não sou professor de português, mas acho que fica claro para todo mundo que aqui está no imperativo. Parece-me uma ordem aqui. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Está diante de nós uma ordem de Jesus: seja perfeito como o Pai é perfeito. Ele ainda dá o parâmetro: não é perfeito igual o pastor Emílio ou a pastora Zélia, é perfeito igual o Pai.
E agora, diante dessas palavras de Jesus, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Porque Jesus não é mentiroso, Jesus não é hipócrita, Jesus não nos dá uma ordem impossível de ser cumprida, e Jesus tem um propósito em tudo. Mas a Bíblia também diz que nós somos pecadores, que nós somos falhos. E a gente precisa entender esse cenário completo para a gente poder caminhar nesse texto. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente já olha para alguns textos e a gente quer que aquele texto ele responda tudo automaticamente, sem a gente pensar, sem nada. Seria muito tranquilo. Mas pensa comigo, para a gente entender melhor esse texto. Eu posso chegar para o Davi aqui agora e falar assim: ô Davi, vai lá e abre a porta da igreja. Eu posso dar uma ordem para ele aqui agora, e ele pode falar, tudo bem, e ele pode se levantar em obediência, começar a ir na direção da porta, até que ele chegue na porta e abra a porta. Entre a minha ordem e o cumprimento total do que eu pedi, houve um processo, houve um caminho que ele trilhou. Quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, a gente também tem que entender isso como um ato de obediência, de se levantar e falar, ok, Jesus, eu aceito esse desafio e eu vou iniciar essa jornada e o Senhor vai me aperfeiçoando até que eu seja perfeito. Sabemos que na glória nós seremos perfeitos. Na glória nós venceremos todas as nossas falhas, não apenas pelo nosso corpo glorificado, mas pela forma como nós vamos pensar, o entendimento que nós vamos ter das coisas e principalmente a conexão que nós vamos experimentar com o Senhor de uma forma que aqui na terra ainda não conseguimos. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente está percebendo que Jesus está dando uma ordem para que a gente se mova, se movimente em direção a quê? A perfeição. Qual é o parâmetro de Jesus? Perfeição. Ele não quer outra coisa, ele quer ver você perfeito. Pastor, mas eu tenho muitos erros. Não tem problema, ele é especialista em te ajudar a vencer as suas fraquezas. Ele é especialista em te ajudar a consertar comportamento. E se você aceitar essa jornada com ele, durante o caminho, durante o processo, você vai perceber que você vai estar cada vez melhor. Você vai olhar para trás e vai falar, eu estou melhor do que eu estava, e assim você vai seguir na sua caminhada sendo aperfeiçoado. Isso porque Jesus quer colocar você em movimento, um movimento de perfeição, um movimento de aperfeiçoamento. Jesus quer que você saia da posição que você está hoje e caminhe na direção de algo melhor. Mas a gente olha hoje para o comportamento geral da sociedade, para a forma como a igreja tem se portado, e não é só a nossa igreja, todas as igrejas, e parece que as pessoas elas estão acomodadas, e aquelas que não estão acomodadas têm um grande sonho na vida, um sonho de conquistar tudo para poder se acomodar. Lá nos Estados Unidos eles chamam de o sonho americano. O cara quer conquistar para relaxar, ele quer fazer todos os trabalhos que ele tiver agora, para depois ele falar assim, agora eu posso parar. Não é assim com Jesus. Na sua caminhada espiritual, Jesus não quer em nenhum momento que você pare esse processo de aperfeiçoamento. Ele quer que você continue na direção da perfeição, porque o parâmetro dele, eu volto a repetir, é o Pai. Agora, hoje, a gente tem muitos desafios dentro da igreja. Eu estava aqui agora, nesse momento de louvor, e Deus me fez lembrar uma coisa, e eu falei, eu preciso falar isso na mensagem. A gente tem um desafio muito grande, irmãos, porque o diabo, nesse intuito de matar, roubar e destruir, de arrancar da gente essa obediência na direção à perfeição, o diabo, ele muitas vezes convence a gente que está tudo bem, do jeito que está. E aí eu me lembrei, no momento do louvor, uma vez eu estava vendo um documentário, e o documentário estava falando sobre a grandeza das galáxias, do universo, Coisa linda, o pastor Robson que gosta, a expansão do universo. E aí, é muito interessante porque eles estavam falando sobre uma estrela, que eles estavam mostrando a estrela. Falaram, está vendo aquela estrela? E no documentário estavam filmando, estou vendo. É como se eu falasse, está vendo essa luz? Você fala, estou vendo.
Só que eles estavam justamente explicando que aquela estrela não existe mais. Eu falei, ué, pastor, como assim? É porque aquela estrela era tão distante que ela morreu, ela não existe mais. Mas a luz dela continuou viajando no espaço, e agora a gente está daqui olhando, a gente ainda vê a luz, mas ela já morreu. Irmão, você tem noção de como isso é perigoso na nossa vida espiritual? Tem muita gente que está assim, vivendo de um brilho de algo que já morreu. Às vezes a gente está aqui, nós, pregadores da palavra, muitas vezes a gente sobe nesse púlpito e a gente tem que ter uma reverência muito grande. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão mortas, mas ainda tem um brilho. É o reflexo do estudo que foi feito lá atrás. É o reflexo do aprender a falar com as pessoas, porque existem técnicas para falar com as pessoas. Você vê aí no mundo quantas pessoas pegam um microfone e conseguem a atenção das pessoas. Não fique pensando você que, todo mundo prestou atenção, então tem unção. Irmão, não confunda. Unção é outra coisa. Um cara com uma boa oratória, ele consegue iludir uma plateia inteira. Eu já vi coaches dentro de igrejas, não eram pastores, tá? E eu não tenho nada contra coach. Aliás, eu tenho uma pós-graduação em coach, porque não se parece com esses coaches que eu estou falando. E o cara falava palavrão e a igreja dava aleluia, porque o cara é bom na oratória. Servos de Deus dando aleluia depois de um palavrão, porque o cara é bom. Tem muita gente que está usando o púlpito dessa forma, uma estrela que já morreu. Tem muita gente que está vindo para cá e está cantando e está louvando, e é uma estrela que já morreu. O seu pecado gerou morte, o salário é a morte. Mas a pessoa não se dá conta disso, porque a gente vive por aquilo que a gente está olhando. Então eu estou vendo a luz, então está tudo bem. O cara, antes de subir no altar, antes de vir dançar aqui, antes de estar recebendo alguém na porta, antes de estar ali sendo escalado para alguma coisa, trabalhando na igreja, de repente ali, trabalhando junto com a galera do frango, trabalhando ali nos bastidores com a galera da mídia, do som, sabe, tantas áreas na igreja, embaixada, as mensageiras, sabe, tantas coisas, o corpo diaconal. Quantas são as pessoas que hoje estão vivendo assim? O cara sai de casa, ele olha no espelho, ele fala, ainda está brilhando, estou vendo brilho, estou vivão. Mas o pecado já cobrou o preço. A gente tem que ter a habilidade de saber quando a gente precisa buscar em Deus ajuda. Chega de viver com hipocrisia, irmão. Chega de viver com máscaras. O Lohan pregou um dia desse agora, num culto de quarta-feira, talvez a maioria que não tenha visto. Que bênção. Uma pena que não está lá registrado, senão eu ia falar para você, acesse. O pastor Emílio pregou hoje de manhã, meu Deus do céu, que mensagem, irmão. Essa dá para acessar, essa você pode entrar no canal da igreja. Está na hora da gente buscar mais de Deus, está na hora da gente se conectar e viver de verdade. Quantas pessoas, irmão, estão ignorando isso? Vir à igreja não significa nada, desculpa falar isso para você. Vir à igreja é uma consequência de quem tem uma vida com Deus. Aí vale a pena, porque a gente sabe qual é o propósito de estar aqui. Mas se você vem aqui só para ter sorte durante a semana, irmão, não vai adiantar. Pastor, eu vou lá porque eu estou carregado. Tem gente que ainda traz os termos do mundo. Não, irmão, não funciona assim. A sua vida com Deus tem que estar bem ajustada, bem alinhada, aí você vem para cá, para você ser usado por Deus para abençoar vidas. É para isso que a gente está aqui reunido. Então cuidado, irmão, porque a ordem de Jesus é que a gente seja perfeito, e às vezes a gente olha e o brilho parece perfeito, mas não está perfeito. E se não está perfeito e lá dentro você sabe disso, hoje é a noite de você consertar isso em nome de Jesus. Pastor, mas o que vão falar de mim, pastor? Não importa o que os outros vão dizer. A grande pergunta que você tem que se fazer é, o que Deus vai falar sobre você? Certa vez Jesus falou o seguinte, ele falou, vocês têm que ter medo, daquele que pode pegar a alma de vocês e colocar no inferno. Olha como é que é forte isso. É tão forte, que nem parece que foi Jesus que falou, que a gente está acostumado com Jesus, te amo. Mas chegou um momento que ele teve que falar essa palavra, ele falou, gente,
Vocês têm que ter medo de quem pode pegar a alma de vocês e colocar no inferno. Vocês estão com medo das pessoas, medo de outras coisas. Temam a Deus. Como é que está a tua vida? Será que você está em direção à perfeição? Ou você estagnou nessa caminhada? Porque a ordem de Jesus é a mesma para todos. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Sejam perfeitos. Se você estagnou na caminhada, se o seu processo de aperfeiçoamento parou, tem alguma coisa errada. O diabo te paralisou, tem alguma coisa errada. Jesus não quer que você se contente com as coisas. Jesus não quer que você, não, pastor, está tudo bem, isso aqui é desse jeito, está tudo bem. Se Jesus quer que o nosso nível seja a perfeição, então o nosso nível de cobrança tem que crescer, tem que ser maior. Eu tenho que ter um nível mais elevado de cobrança em mim mesmo. Eu não posso me conformar de falar, não, está tudo bem desse jeito. Não está tudo bem. Se eu chegar para você e falar assim, como é que está a tua vida com Jesus? O que você vai responder? Se você olhar para trás, você vai falar assim, está tudo bem. Está tudo bem minha vida com Jesus. Eu lembro da época que eu era do mundo, comparando com a época que eu estava lá no mundo, está tudo bem agora. Irmão, não se engane, o fato de ter melhorado não significa que está bom. O fato de ter melhorado não significa que está bom. Não se contente com pouco. O nível que Jesus está estabelecendo aqui é a perfeição. Às vezes a gente tem essa mania de ficar nesse, tá bom, tá tudo bem. Não, tá legal, tá show. Maneiro. Só que isso é a linha da mediocridade. Por exemplo, vou me arrumar, aí eu chego, né? Normalmente eu fico parado assim na frente da Laís para ela poder me falar se está bom ou não. Se ela vira para mim e fala assim, roupa? Tá bom. Tá bom, irmão? Não tá. Significa que tá horrível. Ou no mínimo é assim, podia ser melhor, mas já está vestido, então fica. Tá bom. Já passou por isso na sua casa? Perguntar para alguém, a pessoa, tá legal. A comida que eu fiz, ficou boa? É igual tá bom, né? Irmão, isso é a linha da mediocridade. A pessoa dizendo para você, tá bom, tá legal, mas podia ser muito melhor. A gente podia ter feito algo muito melhor. E na nossa vida espiritual acontece desse jeitinho aqui. Na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente começa a fazer um nivelamento dentro do tá bom. Tá bom, estou indo na igreja. E tá bom, eu li a Bíblia essa semana. Antes eu não lia. Essa semana eu li 2 vezes. Pastor, consegui orar 2 dias essa semana. Uau! Meu Deus, tem misericórdia da nossa incompetência. Tem misericórdia da nossa vida. A gente começa a se limitar com comparações errôneas. E isso vai se aplicando em tudo. Você é um bom marido? Você vai dizer assim, sou. Aí por que você é um bom marido? Porque eu não bato na minha mulher, eu trabalho, boto as coisas dentro de casa. Você é bom então porque você não bate e bota as coisas dentro de casa. Então tá legal. Então você é melhor do que alguns maridos. Mas se for biblicamente, você é um bom marido? Você tem amado sua esposa como Cristo amou a igreja? E aí? Morde a boca não, Denis. Tem que amar a Brenda aí como Cristo amou a igreja. Mulher, você é uma boa esposa? Só. Por quê? Porque eu não saio por aí traindo meu marido. Essa mulher aí, hoje em dia, tudo trai. Porque você é melhor das que estão por aí, que acho que tudo trai. Você acha que está bom? Mas e se você der uma lidinha rápida lá em Provérbio 31? A mulher virtuosa, que até Salomão, que era sábio, falou assim, quem a achará? Eu não sei, mano, eu acho que essa pergunta dele era mais uma, quem a achará? Está ali descrito a mulher virtuosa, ali está o parâmetro. Eu sou um bom filho, por quê? Qual é o parâmetro de comparação? Está na hora da gente entender que Jesus pegou a régua e subiu. Ele falou assim, o sarrafo está lá em cima. É perfeição. É para ser perfeito igual o Pai é perfeito. Então, se em alguma coisa você ainda está fazendo que não condiz com isso, tem alguma coisa errada. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É uma ordem. E se é uma ordem, eu tenho que obedecer. A pergunta é, como é que eu faço para obedecer isso? Meu Deus do céu. Foi aí que eu fiquei. Eu falei, Jesus, me ajuda, porque
para obedecer isso, para chegar aí, é muito complicado. E aí, os meus olhos se abriram para uma das palavras que estão ali, ó, portanto. Portanto. Portanto, é meio que uma conclusão, né? Ó, eu falei um montão de coisa, o portanto é tipo um então. Então, já que eu falei isso tudo aqui, ó, então deixa eu te falar outra coisa. Esse, portanto, mostra para mim que tinha algumas coisas antes. E aí eu comecei a dar uma olhada no capítulo todo, e a gente vai pensar rapidinho em algumas coisas. Então eu peço que você esteja focado agora, porque o tempo não dá para a gente estender muita coisa, e é muito profundo o que está aqui, mas na sua casa você lê o capítulo inteiro, Mateus 5 inteirinho, e aí você vai deixar Deus falar contigo. E aí a gente tem algumas lições aqui, então eu queria que você perguntasse aí para o irmão que está do seu lado, se ele está preparado para a palavra ou se ele quer sair correndo. Se ele quiser sair correndo, fala para ele, dá tempo. Ninguém vai te julgar se você correr agora. Mas se ficar, vai ter que ouvir. E se ouvir, é para entender que é o Espírito Santo, não é para ficar com o negócio de pastor Douglas fica falando lá. Pastor Douglas, tem nada de, não vi stories de ninguém, tá? Já vou logo antecipar, que teve uma vez, vou falar. Teve uma vez que eu preguei aqui, irmão, a Vivi ficou sem falar comigo, tá? A Viana, aquela ali que está ali, ó, segunda vice-presidente da igreja, ficou sem falar comigo. Depois ela falou que eu tinha falado coisas aqui na pregação, porque ela postou nos stories. Aí eu falei para ela, vai lá ver nos visualizados se eu vi teus stories. Eu nem tinha visto os stories dela. Quando é assim, irmão, tu recebe, o Espírito Santo está falando contigo, tá? Você recebe pronto. Ah, mas doeu, é para doer mesmo, né? Se fosse para amaciar, era em outro lugar, é para doer. Então, vocês ficaram, né? Tranquem as portas. Lembra que tinha um filme, Pague para entrar, reze para sair? Não, mas vocês não vão rezar para sair não, aqui vocês vão ficar bem aqui dentro, porque o Espírito Santo vai tratar muita coisa. Primeira coisa que tem ali no capítulo 5, é uma lista das bem-aventuranças. O texto já começa assim, com as bem-aventuranças. E a palavra no original grego é Macários. E é legal porque significa alguém que recebe uma bênção de Deus e por isso é feliz. Por isso que as pessoas traduzem como mais do que feliz. É porque você recebeu uma bênção de Deus e por isso você é feliz. Tipo assim, por que você está feliz? Porque Deus me deu uma bênção. É diferente, né, irmão? Quando Deus se lembrou de mim, Deus comprou um presente para mim, Deus me abençoou, você é bem-aventurado. Só que essa lista das bem-aventuranças, ela traz algumas coisas, ó. Quem são os bem-aventurados? Pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os que foram insultados e perseguidos e caluniados por causa de Jesus. A lista das bem-aventuranças é para esse time de pessoas aqui. Você gostaria de viver essas coisas aqui, irmão? De ser perseguido? Você gostaria de ser mais misericordioso? De ter o teu coração mais purificado? Eu separei uma coisa só aqui, ó. Pacificador. A gente vive um tempo tão difícil. Parece que a gente está pronto para tentar apagar os incêndios com gasolina. A gente vem e a gente quer colocar mais lenha na fogueira. Já desde pequeno, quando a gente vê os nossos irmãos, quem não é filho único, quem tem irmãos, sabe do que eu estou falando. Você sabe ali que tua mãe já está com raiva. E você, lá, está fazendo ali uma mexeu. Você faz questão de dedurar o teu irmão, a tua irmã, para você ver o circo pegar fogo. E se a mãe está batendo já, e você fala, e te digo mais, falou isso, isso e isso. Ó, mãe, fez isso também. Porque parece que a gente quer ver o circo pegar fogo. Isso a gente leva para o colégio, isso a gente leva para o trabalho, isso a gente traz para a igreja. E na hora que a gente deveria ser pacificador de um mundo que está em caos, quem são os primeiros a guerrear? Nós, em nome de um suposto direito que nós teríamos. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, só para não criar confusão. Porque se ele desse alguma palavra ali naquele momento, os seguidores dele podiam criar uma revolta. Pessoas morreriam naquele lugar, mas Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer vida. E eu e você somos chamados a ser pacificadores. Nesse processo ao aperfeiçoamento, a gente tem que experimentar esse tipo de coisa. Será que você é um pacificador? Na sua casa você é um pacificador?
O pacificador, ele é aquele que quando não tem razão, ele pede perdão. Mas quando ele tem razão também, mesmo assim ele adota uma postura humilde e ele vai pacificar o ambiente. Você é um pacificador dentro do teu casamento? Não, pastor, mas você também não sabe como é lá em casa. Irmão, então só essa frase aí, você acabou de dizer, eu não sou um pacificador. Mas a lista começa com as bem-aventuranças. Vamos adiante. Segunda coisa, eu e você temos que ser sal, temos que ser luz. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha o que o texto está dizendo. Você precisa deixar que a luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras em vocês e aí glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu e vocês temos que ser necessários nessa sociedade, vistos. Temos que ser bons exemplos. Mas tudo que a gente quer é se esconder, a gente não quer ninguém olhando para a gente. E ninguém tem nada a ver com a minha vida não, pastor, eu trabalho, eu pago minhas contas, quero ninguém olhando, me julgando não, porque a Bíblia diz para não julgar. A gente mistura os textos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus está dizendo que a sua vida, você tem que ser sal e luz, para que as pessoas te vejam. Faltou luz ainda há pouco. Alguém ligou uma lanterna de celular perto de você? Não foi bom? Quando alguém ligou a luz, você não... Opa, tem luz ali. Quando você está no escuro, irmão, não tem jeito. Se alguém acender uma luz, a primeira coisa que você faz é olhar para a luz. O mundo está em trevas. Se você chegar lá com a sua vida, que brilha a luz de Cristo, acesa, a primeira coisa que eles vão fazer é olhar para você. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Eles vão olhar e eles vão querer ver em você essa busca pela santidade, pela perfeição. Eles vão querer ver em você o trabalho de Jesus. Eles podem até não ver um diamante ainda, mas eles precisam ver ali você sendo lapidado. Eles vão ver que está saindo alguns pedaços, algumas cracas de você. Você está sendo limpo no processo. Você está sendo aperfeiçoado. O mundo quer ver isso, o mundo precisa disso. Para quê? Para que eles possam glorificar o Pai. Então, enquanto o mundo não glorifica o Pai, significa que nós ainda não temos mostrado essa luz. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Terceira coisa aqui, a gente precisa cumprir todas as leis de Deus. Mateus 5:20, Jesus vai continuando nesse sermão dele. Mateus 5:20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que queriam cumprir todas as minúcias da lei. Existe um texto que cita o dízimo no Novo Testamento, que é Mateus 23, que Jesus chega a falar para eles o seguinte: vocês dão dízimo até do endro, da hortelã e do cominho. De acordo com a lei, não era obrigado a dar o dízimo dessas coisas, porque isso nascia fácil lá, não precisava dar o dízimo disso. Só que eles eram tão detalhistas que eles falavam: não, eu entrego o dízimo de tudo. Se tiver endro, eu vou entregar o dízimo do endro. Se tiver cominho, eu vou entregar de tudo. Eles eram detalhistas em tudo. Só que eles faziam isso apenas pelo cumprimento das regras. A proposta de Jesus é que flua do nosso interior essa obediência, que a nossa vida seja para a glória de Deus. E agora, aqui no texto de Mateus 5:20, Jesus está dizendo: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, muito superior, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como é que você olha para os detalhes de como você tem que obedecer a Deus? Isso aqui é exagero, pastor, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, pastor, que bobeira, aí também já é exagero, né? Não, aí também é. Irmão, você tem que ser detalhista. Eu não estou dizendo para você empregar isso na vida de outras pessoas. Eu estou dizendo para você empregar isso na sua própria vida. Eu não vou chegar na vida da Carol e vou chegar para a Carol, isso aí, não. Porque aí eu estaria fazendo errado. Eu posso exortar, ensinar, mas ficar definindo o que ela vai fazer, não. Mas eu posso fazer comigo. Eu posso olhar para a minha vida, analisar a minha vida e falar: posso ser melhor, porque eu sei que eu posso ser. Posso ir além, porque eu sei que eu posso. E se em algum momento fraquejar os meus pés, eu sei que eu posso contar com o colo de Jesus.
Se em algum momento aparecer uma adversidade, como um mar, eu sei que Ele abre o mar para eu passar. Se Ele não abrir, Ele permite eu passar por cima das águas. Eu sei que se no meio do caminho houver uma tempestade, Ele acalma a tempestade. Ele é meu Deus, Ele é meu rei, Ele me sustenta. Ele me dá força para prosseguir, então eu posso confiar que eu posso fazer melhor. Eu posso ser melhor na minha casa, eu posso ser melhor na minha igreja, eu posso ser melhor na sociedade. Eu posso ser melhor no meu trabalho, eu posso ser melhor na minha faculdade. Eu posso ser melhor nas minhas redes sociais. Ah não, pastor, aí sabia. Irmão, se nós estamos buscando ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito, como as nossas redes sociais vão mostrar outra coisa? A gente tem que ter cuidado com isso. Pastor Davidson sempre fala aqui do famoso frango de padaria, que as pessoas botam fotos sensuais. Irmão, como você quer ser conhecido na tua rede social? Eu vou dizer para você, a rede social, ela é algo que pode extrair de nós o pior, porque o que as pessoas querem é aprovação. Às vezes, eu já vi muitas pessoas colocarem coisas, entre aspas, de Deus na internet, mas não era por Deus, era para ganhar like. Aí eu vou lá, vou postar um vídeo, aí eu fico lá olhando, quantos que já curtiram? Aqui ó, comentou, e pastora Zélia nem curtiu o meu vídeo, vou mandar no privado para ela, para ver se ela curte. E a gente fica numa loucura, esperando uma curtida. Ah, fiz um vídeo sobre o quê? Fiz um vídeo dizendo, entregue sua vida para Jesus e seja salvo, mas eu quero que a pastora Zélia curta. Mas ela já entregou a vida para Cristo. Não, mas o like, eu quero o like. Sabe, a Cíntia me impactou muito. A Cíntia está indo lá no PG que está tendo lá em casa. Aliás, irmãos, você que ainda não tem ido a um PG, eu não estou entendendo por que você não está indo, de verdade. Eu acredito que é porque você ainda não sabe. O nosso PG, a gente botou o nome de Vem e Vê, que foi o que Jesus falou para aqueles discípulos, né? Vem e vê. Está aí com quem quiser saber como é. Eu acredito que você não sabe o que você está perdendo, mas você já devia estar participando de um PG. Logo, logo a gente vai ter mais um PG sendo aberto, a gente vai ter mais uma multiplicação para a glória de Deus. Já está tudo encaminhado, Deus já está preparando aí líderes, a casa, Deus já está abrindo as portas para tudo. Glória a Deus por isso. Mas a Cíntia falou uma coisa que me impactou. Ela tem colocado alguns vídeos na internet. E aí ela falou uma frase que eu nem sei se ela se ligou na frase que ela falou, mas eu falei, cara, foi a parada mais sensacional que eu já ouvi nesses últimos tempos sobre a internet. Ela falou assim, eu boto lá um vídeo. De repente tem 60, 70 pessoas que assistem. Já é uma igrejinha pequena que me ouviu. Falei, cara, sensacional. Porque a gente mede pelo quantos likes a gente vai ter. Mas Jesus não chamou a gente para receber like, Jesus chamou a gente para pregar. Então, ela coloca a mensagem. Se 70 pessoas ouviram, glória a Deus, ela fez a parte dela. E quantos likes? Tive a oportunidade de pregar para uma igreja pequena. Eu falei, cara, sensacional, Deus te abençoe, Cíntia. Continua, depois vocês acompanham os vídeos lá, que é bom. Compartilha lá, que os amigos de vocês vão ser abençoados também. É isso. É a gente entender que em cada detalhe a nossa vida tem que melhorar. Não dá para ser o mesmo. Eu tenho que me analisar, o que eu posso fazer melhor? Como é que está a minha vida nas ofertas ao Senhor? O que eu estou entregando a Deus? Eu posso melhorar? Eu preciso. Como é que está a minha vida na frequência à casa de Deus? Gente, é assustador. Hoje, qualquer coisa as pessoas cortam a igreja. Estou sem tempo, não vou para a igreja. Meu Deus! Está errado, gente. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui não estão fazendo isso. Muitos que deveriam, de repente, ouvir isso, são justamente os que não estão. Mas a gente tem que viver isso de tal forma que a gente inspire a vida dos outros. As pessoas estão deixando de vir à igreja muito fácil hoje. As pessoas reclamam porque tem muita coisa na igreja. Irmão, quando chegar no céu, que é só culto o tempo todo, você vai fazer como? O cara não gosta de vir na igreja todo dia, pastor, ele acha chato. É muito cansativo. E quando tu chegar no céu? Vai ser o tempo inteiro, ininterrupto de culto. Como é que tu vai aguentar? Tu quer ir para o céu mesmo? Tem que se perguntar isso aí, irmão. Tem que se perguntar. Tem gente que quer ir para o céu porque quer escapar do inferno, mas são coisas diferentes. Ou você deseja o céu, ou então não tem vaga para você. Querer ir para o céu só para escapar do inferno não é um argumento válido para Jesus.
Por que eu devo te salvar? Porque eu estou com medo de ser morto no inferno. Condenação eterna. Ficou para trás. Está na hora da gente entender essas coisas. Mas vamos adiante. Tem mais coisas que no capítulo 5 vem aparecendo. Ó. Ame sem julgamentos. Mateus 5, 22. Diz assim o texto. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmão, esse texto é tão forte, porque ele mostra para a gente que, primeiro, a gente não pode nem se irar, né? Nem se irar contra o nosso irmão. Se a gente já está com raiva do irmão, e isso é muito comum hoje em dia. Ai, me irrita, porque, ai, Cecília fica ali, ó, olhando para baixo, ai, me irrita, me dá um negócio. Não, se eu já estou irado pelo que ela está fazendo, eu já estou errado. Eu já estou sujeito a julgamento, é o que está escrito aqui. A gente se irrita com tudo. Ai, lá, postou um negócio de novo, aquela exibida. A menina faz muito isso, né? Mas os meninos fazem também. E aí, irmão, se a gente está se irando contra o irmão, a gente já está sujeito a julgamento. A gente está se irando pelo comportamento do outro. Aí o texto vai além. Se você disser para o seu irmão raca, você pode ser levado ao tribunal. Se você disser para ele louco, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmão, a gente não tem o direito de ficar analisando o comportamento das pessoas. Para com isso. Você tem o dever de analisar o teu comportamento. A gente acabou de falar disso. Mas você não tem o direito de analisar o comportamento dos outros. Se você está sendo tocado por Deus para exortar essa pessoa, lembre-se que exortação, ela tem amor. Se não tem amor, não é exortação, é acusação. É uma linha muito tênue. E o diabo está pegando um monte de gente dentro da igreja e usando como acusadores, que se dizem estar exortando as pessoas. Mentira. A exortação, ela vem junto com amor. Se não tem amor, não é exortação, é acusação. Nós não temos o direito de ficar julgando as pessoas. Mas a gente julga tudo. Por que a pessoa fez? Por que a pessoa não fez? Por que a pessoa falou? Por que a pessoa não falou? Por que a pessoa pensou? Por que a pessoa não pensou? A gente fica julgando tudo. E a gente se preocupa com tudo. E a gente afasta as pessoas de Deus. A gente afasta as pessoas da igreja. Irmão, a nossa igreja tem uma história linda. Mas a nossa igreja também tem coisas que eu vou falar para os irmãos. Talvez alguns irmãos possam, não fiquem chateados comigo. Por favor, entendam o que eu estou dizendo. Eu já fiz uma oração a Deus, em nome da igreja, falando, Senhor, nos perdoa. Porque foi errado o que a gente já fez no passado, de pessoas chegarem aqui, lá em outros tempos, sua roupa não está adequada, a Giovana ia chegar assim, ó, você não pode entrar na igreja. Então a Giovana tem que decidir, ou ela coloca uma roupa que está ali, esquisita, mas aí ela é da moda, ela não vai querer botar, ou então ela pode ir embora. E nessa, quantas pessoas devem ter se perdido? Eu sei, irmãos, que era uma outra época, e eu falo isso com carinho no coração, mas não foi certo. A gente tem coisas lindas que foram feitas no passado, mas a gente tem erros. E a gente repete esses erros ainda hoje. A gente faz esse tipo de coisa? Faz. Porque a gente continua julgando as pessoas. E está errado. Todas as vezes que a gente olha para o outro, em vez de olhar para a gente faz o que Jesus falou lá. Você está preocupado com o cisco que está no olho do irmão e a trave que está no teu olho e você não vê. A tua visão está tão prejudicada que você não consegue se enxergar. Mas para olhar a vida do outro, nem essa trave te impede de enxergar. Você fica, lá tem um cisco. Irmão, todos nós somos pecadores. Se você for ficar procurando defeito na vida do outro, procura na sua. Porque aí você vai orar e Jesus vai te aperfeiçoar. Se você gosta de procurar defeito. A gente precisa falar mais sobre amor e menos sobre julgamento. Jesus está trazendo isso para a gente antes de falar para a gente ser perfeito. Então fica atento nisso. Talvez seja você. Talvez você esteja pensando em alguém que julga outra pessoa. Eu quero desafiar você a fazer o que eu tenho feito de um tempo para cá. Eu tenho sempre me colocado nessa condição. Porque quando eu faço isso, eu percebo que sim, eu julgo muito as pessoas.
Ué, pastor, mas você não é pastor? Eu sou. Mas muitas vezes eu me pego julgando. E está errado. E se a gente faz isso, e a gente reconhece que está errado, a gente tem que mudar. Se não, Jesus vai olhar e vai falar, você é maluco? Eu te mostrei por meio do meu espírito que está errado e você continua fazendo? A gente tem que avaliar e mudar. O texto continua. E agora a gente tem o desafio de ser fiel, mas é o fiel no padrão de Jesus, que é para ser perfeito. Mateus 5, 28. O pessoal estava preocupado com o divórcio. O que pode para divorciar? O que não pode? Quais são as brechas na lei? Aí Jesus manda assim, ó. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. A conversa era o seguinte, se a mulher adulterar, aí você pode repudiar a sua mulher. O repúdio, na verdade, o termo no original é repúdio. O repúdio é pior do que o divórcio, porque o repúdio ele fazia com que a mulher ficasse, assim, ela era rejeitada. E ela não podia mais ter uma vida marital, matrimonial. Ela era repudiada. A conversa está sendo sobre isso. Só que Jesus, quando está falando sobre a traição, que dá direito ao marido fazer esse repúdio, ele vira e fala o seguinte, olha, só que se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério. Jesus igualou, ele falou assim, ó, você também é adúltero, só de olhar. Porque a preocupação dos caras era, então beleza, se a mulher trair, então, posso fazer o que eu quiser? Jesus está falando, não é assim, porque quando você olha, você também é um adúltero. E aí o padrão de Deus passa a ser o seguinte, se você olhou, e aí se você, irmão, ou irmã que está me ouvindo, olhou para alguém e desejou, você é adúltero, adulterou. Pediu perdão a Deus sobre esse pecado? Pediu perdão a Deus pelo quê? Por ser adúltero? Ou por ter dado uma olhadinha? É diferente. Pecado tem nome, eu já falei isso aqui outras vezes. Pecado tem nome. Quando você rouba alguma coisa, você tem que falar, Senhor, me perdoa porque eu roubei, que eu fui ladrão. Né? Ai, Senhor, me perdoa porque eu peguei, mas foi sem querer. Não foi sem querer. Você roubou, então você tem que falar, Senhor, me perdoa porque eu roubei. Olhou para alguma mulher já? Olhou para algum homem? Então você é um adúltero. Esse é o padrão de Jesus. E é assim que ele está dizendo para a gente. Nós temos que ser fiel a esse ponto. Não é o ato lá sexual, é a ponta do iceberg. Jesus está falando de algo muito maior. Ele está falando, você não tem nem que pensar. Percebe o padrão da perfeição aqui? É você disciplinar os teus olhos. Jó fala isso, ele fala assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Cara, isso é lindo. É você entender que você não vai ficar olhando por aí para o que não presta. Lá está a secretária no teu trabalho, na hora de pegar água, você já reparou que ela pega água de ladinho. Você já sabe que ela vai pegar água de lado, você está olhando por quê? Ela já levantou para pegar água, você já está aqui, ó, já está de outro lado. Fugiu da aparência do mal. Ao vizinho que lava o carro sem camisa e tal, não sei o que, a barriga dele é diferente da do meu marido. Você reparou isso? Reparou? Então faz o seguinte, você já fecha a janela. Está calor, liga o ar. Deus, multiplica, Senhor, coloca um anjo lá no meu relógio que agora eu preciso fechar essa janela. É você se policiar, porque senão isso vai entrar no teu pensamento. Você vai pecar. O padrão de Jesus é esse, para a fidelidade, nem pensa. E quando a gente amplia isso, quantas vezes a gente é infiel com o próprio Deus, quando a gente concebe a ideia, né, de realizar as coisas sem Deus. Seja fiel, irmão. Fiel ao extremo, fiel na perfeição que Deus quer. Tem mais uma coisa aqui. Tem uma palavra sólida. Mateus 5, 36 e 37. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quem dera eu pudesse. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa. Toda vez que você tiver que jurar por alguma coisa, não, eu juro que é verdade. Se você precisa jurar, é porque a sua palavra não tem valor. E as pessoas já perceberam isso. Você chega para o seu filho, você fala assim, filho, no Natal eu vou comprar para você o videogame que você está querendo. Aí o seu filho vira para você e fala assim, você jura, pai? Sabe o que seu filho está dizendo para você? Pai, você já mentiu várias vezes para mim.
Eu sei que você é mentiroso. E dessa vez, de novo, você está dando a sua palavra, mas a sua palavra não vale nada. Então vamos fazer de uma forma diferente. Dessa vez você vai jurar. É isso que seu filho está dizendo para você. Quando você tem uma palavra sólida, uma palavra concreta, o seu sim é sim, o seu não é não, o que você diz é. E as pessoas vão reconhecer isso. Elas vão dizer, ele é firme, ele é posicionado, é decidido. Não importa como elas vão chamar, mas você sabe que o teu sim é sim e o teu não é não. E as pessoas vão aprender a respeitar isso. E a sua palavra sólida vai glorificar a Deus. Você quer se tornar perfeito como o nosso Pai é perfeito, você tem que cumprir com a tua palavra. Irmão, as pessoas hoje não cumprem mais com a palavra. Elas falam que vão fazer e não fazem. Em tudo. Em tudo. O pai e a mãe, até na hora, você sabia que até na hora quando você fala assim, ó, se você mexer aí, eu vou te bater. Aí o menino mexe. Aí você vai lá, não tem jeito, olha só, mamãe não já falou? Se mexer de novo, não é assim, irmão. O que você falou? Se você mexer, você vai apanhar. Ó, o moleque mexeu, que ele queria saber se é verdade. Vem cá. Giovana vai lembrar que eu batia na tranquilidade. Falava, ó, você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Então é o seguinte, aí se era chinelada ou se era uma cintadinha, já falava, ó, não bota a mãozinha porque vai machucar, se botar a mão não valeu, papai vai bater de novo, então fica quietinha, sabe por que está apanhando e tal. Ela ficava, mas eu explicava, e ela já sabia que eu ia fazer. Tem que cumprir, irmão, tem que cumprir. Se você falou, você tem que fazer. Só que aqui dentro da igreja, às vezes as coisas não são assim. O irmão vai ali, pega um carnê desse, joga dentro da gaveta. Irmão, você não tem ideia da altura da gargalhada que o diabo dá de você. Porque ele fala lá, eu sabia que ele não tinha palavra. Eu sabia que ele não tinha honra. Sabe, eu estou falando do carnê, irmão, mas tem muitas outras coisas. Que a gente empenha a nossa palavra e não cumpre. Aonde você está colocando a tua palavra e você não está cumprindo. O que você devia estar fazendo que você não está fazendo. O seu sim é sim, o seu não é não. Você é de Deus, você é honesto, então seja honesto. Sabe que alguma coisa está errado, então sai fora. Não, é porque não tem jeito. Que não tem jeito, irmão? Não tem jeito, é de continuar flertando com o pecado, porque o nosso Deus é santo. E Ele está dizendo para a gente ser perfeito como o Pai é perfeito. E se Ele perceber que você não quer, que você está fugindo disso, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás em nome do quê? A troco de quê? Deixa eu correr aqui, porque a gente já começou o culto tarde hoje, senão... Mas está terminando aqui, ó. 7ª coisa, anule sua vontade de brigar. Isso aqui é mais difícil, mas é possível. Mateus 5,39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Irmão, a gente está com sede de, quero devolver, quero descontar. Uma vez aqui, eu até preguei aqui na igreja, eu falei primeiro de Lameque, né? Que Lameque chega para as mulheres dele e ele fala assim, Ada e Zilá, me ouvi. Hoje eu matei um rapaz porque me pisou e um jovem porque me feriu. Ele chega em casa contando essa notícia para as mulheres dele. A notícia era, o rapaz me pisou, eu matei ele. O outro me feriu, eu matei ele. O que o Lameque faz? Ele devolve numa proporção desigual. Ele faz mais do que fizeram com ele. Aí veio a lei. E o que está na lei? Olho por olho, dente por dente. E aí, dentro da religião, o que todo mundo fez? Eu tenho direito. Se você me feriu, eu vou te ferir. Se você me arrancar um olho, eu arranco um olho seu. Mas, na verdade, é a mesma sede de justiça humana que está sendo aplicada. Porque em nenhum momento Deus queria que você arrancasse o olho de ninguém. O que Ele queria é que ninguém arrancasse o olho de ninguém. Ele pensou assim, se eu falar que vai perder o olho, não é possível que você arrancar o olho do cara. Mas ainda assim a gente foi lá e arrancou o olho das pessoas. O ser humano é esse, que arranca o olho dos outros, mesmo correndo o risco de perder o olho. E aí vem Jesus
e reverte tudo isso. E ele, vocês ouviram o que foi dito, mas não é bem assim. Agora é diferente. E aqui, especificamente nesse texto, ele está dizendo, se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. É você segurar aquele seu ímpeto e você se colocar naquela hora como um representante genuíno de Jesus, alguém que está sendo aperfeiçoado por Cristo, alguém que em outros tempos poderia fazer uma loucura realmente, mas agora você sabe se controlar, agora você é alguém de Deus, agora a sua carne até pode tentar gritar, mas você vai deixá-la de lado, porque quem manda em você não é a sua carne, mas é o seu espírito. A última coisa de hoje, amem seus inimigos, Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha que coisa linda, Jesus está dizendo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orar por quem persegue a gente até é mais fácil, mas amar é mais difícil. Orar você ora, que na hora da oração você fala, Senhor, abençoa aquele lá também, como diz a tua palavra, já que o Senhor mandou, então estou orando em obediência ao que o Senhor pediu, amantíssimo. Abençoa lá a vida daquele infeliz. A gente ora. Agora, Jesus está indo além, ele está falando, ame seu inimigo, ame. E o amor aqui, não é sentimentozinho de Teletubby, não. É colocar em ação, é praticar o amor. É a pessoa que não merece, que fez, que aconteceu, mas você tem atos de amor com essa pessoa. É aí que você é reconhecido como um discípulo de Cristo. E olha só que interessante, depois de tudo isso que a gente falou, aí Jesus, Mateus 5,48, que foi o que a gente começou, diz, portanto, então depois disso tudo, irmão, depois que a gente conversou sobre todos esses assuntos, então, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Simples, né? Jesus falando parece simples. Enquanto o louvor se posiciona aqui, eu quero começar a fazer você pensar em algumas coisas. Será que você está disposto nessa noite a assumir um compromisso de iniciar essa jornada na sua vida? Uma jornada rumo à perfeição. Você está disposto hoje a obedecer a Deus? Você está disposto hoje a autorizar Jesus a assumir o controle da sua história e te colocar nessa estrada em direção à perfeição? Você aceita isso? Veja bem, eu não estou dizendo que, olha, Jesus nessa noite quer pegar lá a sua esposa, quer pegar o seu marido e transformar aquele coração. Jesus pode fazer isso, mas o desafio de Jesus hoje é para cada um de nós. É cada um de nós aceitar e assumir um compromisso diante dele e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero experimentar tudo isso que foi dito nessa noite. Eu quero iniciar uma jornada em direção à perfeição. Sabe, tem uma história, que essa história é real. A história fala de um rei que foi rei de Wessex, rei Alfredo. Esse cara, por volta do ano 800 e pouco, ele reinou. E conta a história que os dinamarqueses lá, eles estavam invadindo muito, os vikings estavam invadindo muito lá, a Inglaterra. Em um dado momento ele teve que fugir, cidade devastada e tal, e ele fugiu. E nessa fuga dele, aconteceram várias coisas. Ele fugiu por pântanos, foi humilhado de muitas maneiras. E em um dado momento ele estava com muita fome. E ele bateu na porta de uma casa, ele encontrou uma pequena casa, ele bateu naquela porta, uma mulher abriu a porta, e ali era a mulher de um lenhador. E ele falou, olha, estou com muita fome, preciso de ajuda. E aquela mulher falou, tudo bem, entra. E ela preparou alguns pães, colocou no forno para assar. E ela falou para ele, olha, precisamos de mais lenha, não estava preparada para fazer isso agora, preciso ir atrás de lenha. Você vai fazer o seguinte, você vai sentar aqui na frente do forno, e eu quero que você olhe os pães. Se eles assarem, com a lenha que está aí, você só tira ele, por favor. A missão dele era só essa, olhar para o pãozinho no forno. E ali ele ficou sentado diante do forno. Não era um forno igual o nosso, que tem vidro fumê, não. É um forno aberto, aquele forno de pedra. E ele está olhando ali para aqueles pães, mas o pensamento dele começou a
se distanciar. E ele começou a pensar nos inimigos, começou a pensar em como retomar o exército, começou a pensar nos problemas que ele estava tendo, nas pessoas que tinham morrido, e o pensamento dele foi longe. E de repente aquela mulher chegou, e quando ela olhou a casa cheia de fumaça, os pães queimados, ela falou: ué, você deixou os pães queimarem? Sua única função era essa, olhar para os pães, e você deixou os pães queimarem? Bom, a história tem mais coisas para frente. O marido dessa mulher chega, reconhece o rei. Claro que ele não ficou com fome. Mas eu quero que você pense comigo até esse ponto da história. Quantas vezes Jesus propõe algo fácil para a gente, se concentrar numa tarefa, mas a gente fica preocupado com tantas outras coisas que a gente não faz o que tem que ser feito. Eu sei que o tema da mensagem é: portanto sejam perfeitos. Mas desde que começou essa mensagem, o Espírito Santo está falando uma coisa ao teu coração muito forte. É uma coisinha que tem que mudar. É aquilo que está martelando aí dentro. E o Espírito Santo ficou falando com você, e agora eu estou dizendo isso aqui e você está falando: meu Deus. E o Espírito Santo está dizendo: sou eu. Ele está te pedindo uma coisa e é simples, mas você tem que se concentrar no que você precisa fazer. Talvez seja abrir mão de alguma coisa, talvez seja parar de estar em algum lugar, talvez seja você renunciar a algo que parecia estar sendo muito bom na sua vida, uma grande bênção. Eu fui alcançado por uma grande bênção, mas hoje o Senhor está dizendo: isso é laço. E Ele está te pedindo uma coisa simples. Eu chamo de simples porque para Ele é simples. É uma única coisa. Ele está falando isso no teu coração. Você já sabe que está errado. Talvez é aquela conversinha extra que você está com alguém no telefone e não devia. Aquela carona que você aceitou dar e não devia ter aceitado. Não, a gente está indo para o mesmo lugar. Vamos, não tem problema não. Minha esposa não é ciumenta. Sabe, tem tantas coisas que o Espírito Santo vai colocando e a gente sabe que precisa mudar. É uma coisa fácil, é básica. Talvez Ele esteja dizendo para você o seguinte: olha, eu quero que você pare de assistir algumas coisas. Eu quero que você pare de conversar sobre alguns assuntos. Eu quero que você saia de alguns ambientes. Talvez Ele esteja dizendo para você: eu quero que você inicie hoje uma jornada de oração. Eu quero que você inicie hoje uma jornada em jejum. Eu quero que você assuma compromissos hoje, de ir além, de se batizar. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração. Ele pode estar te chamando hoje dizendo: ei meu filho, eu te trouxe aqui hoje porque eu quero ser Senhor na sua vida. Eu quero reinar na sua história. Talvez você estava afastado de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, e Ele te trouxe aqui hoje, e você está entendendo claramente que o Espírito Santo está dizendo para você: vem, vem. O teu lugar é nos braços do Pai. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu queria que você ficasse de pé nessa hora e que você adorasse nesse momento essa canção que vai ser entoada. Abre o seu coração, entrega esse momento de adoração ao Senhor agora. Diz para Ele nesse momento aquilo que está aí dentro, pulsando dentro do teu coração. Ele conhece você, Ele te entende, Ele quer fazer algo na tua história. Vamos louvar o Senhor? Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor a alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei. Se lance aos pés do Senhor nessa noite. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua glória. Vou encontrar
Você já está transformando essa canção na sua oração? Você consegue identificar aquilo que o Espírito Santo falou com você? Você sabe o que você precisa mudar? Você sabe o que Ele quer fazer na sua vida? Eu quero desafiar você nessa noite. Esse vai ser um gesto de coragem. Eu queria convidar você que ouviu a voz do Espírito Santo hoje a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntos. Você melhor do que ninguém sabe o que o Espírito Santo quer de você. Então não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, porque a verdade é que todos nós, precisamos melhorar em alguma coisa. Todos nós estamos sendo sinalizados pelo Espírito Santo de Deus em algo que nós precisamos melhorar. E se o Espírito Santo de Deus está gritando no teu coração, esse é o seu lugar, esse é o altar do teu Pai, esse é o teu Senhor dizendo: vem, vem meu filho, vem minha filha, eu quero fazer mais na sua vida, eu quero te conduzir a um caminho de perfeição. Venham, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Inicie essa jornada, se movimente, andem na direção da vontade de Deus, cumpram o querer do Senhor. Enquanto nós vamos cantar novamente, você ainda pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se alguém aí perto de você está sentindo uma dificuldade nessa hora de sair e vir sozinho, e você percebeu isso como um instrumento de Deus, como alguém usado por Deus, pergunta para essa pessoa agora: ei, você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Você não está sozinho, você tem uma família. Deus tem algo preparado para você nessa noite. Aleluia. Jesus, 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 incomparável amor que me resta. Cante pro seu mestre, mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor. Meu mestre, mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, humilharei diante da tua glória. Vou encontrar o que precisa em teu imenso amor, em teu imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, vou encontrar o que precisa em teu imenso amor, em teu imenso amor. Aleluia. É no teu imenso amor, Senhor, que nós vamos encontrar aquilo que precisamos. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite colocar o nosso coração derramado diante da tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite entregar tudo o que temos e tudo o que somos diante do teu altar. Senhor, a tua palavra nos desafia, ó Deus, a sermos melhores. A tua palavra nos desafia a sermos perfeitos, perfeitos como tu és perfeito. Senhor, nós queremos, ó Pai, queremos essa jornada de aperfeiçoamento. Queremos, Senhor Jesus, a tua mão nos conduzindo. Queremos o teu Espírito, Senhor, nos direcionando. Queremos, Senhor Jesus, ser moldados, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Para isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a vencer o nosso próprio eu. Nos ajuda a vencer as nossas próprias vontades. Nos ajuda, Senhor, a sepultar, ó Deus, de uma vez por todas, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afundado espiritualmente. Paizinho, abençoa a vida de cada um que está aqui nessa noite. Abençoa a vida daqueles, ó Pai, que ousadamente vieram à frente. Meu Deus, os teus filhos atenderam ao teu chamado.
Os teus filhos ouviram a tua voz e hoje estão aqui, Senhor, diante do teu altar dizendo: Pai, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu auxílio. E hoje, Senhor, eu quero viver, ó Pai, contigo de uma forma como eu ainda não vivi. Senhor, eu quero, ó Pai, a Tua direção nos detalhes da minha vida. Eu quero, Senhor, que aquilo que não vem de Ti seja arrancado da minha história. Eu quero a Tua ajuda para que eu possa vencer, para que eu possa avançar. Senhor, eu quero a Tua ajuda para que eu possa, Senhor, me libertar das correntes e das amarras que me prendiam, Senhor, que me escravizavam. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós abençoamos a vida dos Teus filhos nessa noite. Nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida deles. Senhor, nada mais será como era antes. Tudo será diferente. Nada mais será confuso. Tudo será esclarecido para a Tua glória. Senhor, aonde antes havia tristeza, coloca a Tua alegria. Onde antes havia dúvida, coloca a certeza. Onde antes havia preocupação, Pai, coloca a fé que nos dá, Senhor, a certeza de que o Senhor já fez. Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa a jornada deles, abençoa essa igreja, abençoa a todos nós, Pai. Aqueles que estamos aqui, aqueles que acompanham pela internet e aqueles, Senhor, que fazem parte dessa congregação. Pai, em nome de Jesus, estende a Tua bênção sobre nós. Ah, Paizinho, abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor e da sua família. E faz tudo isso, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor Jesus, nessa noite, confiados que o Senhor já liberou a bênção que nós tanto precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você? Isso, seja um instrumento de Deus na vida dela. Você que está aqui na frente, pergunte a essa pessoa se ela está tomando uma decisão por Cristo. Talvez possa ser uma reconciliação. Pega o contato dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, em louvor a Ele. Aleluia. Eu vou impetrar a bênção apostólica. E mais uma vez fica o convite a todos aqueles que estavam aqui à frente, que possam nos passar o contato, que a gente poder orar junto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial com os Teus filhos que estão reunidos aqui hoje, Pai. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Uma semana abençoada a todos.